Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física do Infografia. E nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a análise dimensional. Mas antes mesmo de começar a conversar sobre isso, eu quero dizer que vou apresentar aqui nessa aula algumas equações que ainda veremos em outras aulas. Então, não se preocupe muito em compreender o significado delas agora, já que o nosso foco vai ser apenas compreender as unidades de medidas de cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Eu acredito que a primeira coisa que veio à sua mente agora é: o que é a análise dimensional? A análise dimensional é uma forma de determinar as unidades de medidas das diversas grandezas que usaremos aqui na física. Não podemos esquecer que uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido por um instrumento de medida, e que existem as grandezas fundamentais e as grandezas secundárias. As grandezas fundamentais são todas aquelas grandezas que apresentamos na aula passada, incluindo o comprimento, a massa e o tempo. A partir dessas e das demais grandezas fundamentais, nós podemos determinar outras grandezas, que são chamadas de grandezas derivadas ou secundárias, como, por exemplo, a velocidade, que a gente obtém dividindo o comprimento, ou deslocamento, pelo intervalo de tempo, que basicamente é o tempo de um deslocamento, ou o tempo que leva para um corpo se deslocar por uma certa distância. Como vimos na aula passada também, as grandezas fundamentais possuem unidades de medidas. Consequentemente, as grandezas secundárias também vão possuir unidades de medidas. Para determinar as unidades de medidas das grandezas secundárias, normalmente realizamos uma análise dimensional para saber quais grandezas fundamentais e quais suas respectivas unidades de medidas formam as grandezas secundárias. E como podemos fazer isso? Bem, como exemplo, vamos supor que a gente queira determinar a unidade de medida da velocidade. Inicialmente, a gente coloca a fórmula que a gente usa para calcular a velocidade. Para esse caso, eu vou usar a fórmula da velocidade média. Nessa equação, temos que a velocidade, que nesse caso é a média, mas vamos colocar apenas o v aqui por enquanto, é igual ao deslocamento escalar, que a gente representa como ΔS, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. O ΔS representa o comprimento do deslocamento, e o ΔT representa o tempo do deslocamento. Para fazer a análise dimensional dessa equação, a gente coloca todas as grandezas entre colchetes. Isso é apenas uma forma de representar, ok? Ou seja, colocamos o v entre colchetes, o ΔS entre colchetes e o ΔT entre colchetes. Quando a gente faz isso, estamos perguntando qual é a grandeza física de cada um desses símbolos. No caso, a grandeza física do deslocamento é o comprimento, e a grandeza física do intervalo de tempo, do ΔT, é o tempo. Então, aqui no lugar do ΔS, colocamos o L, que representa o comprimento, e no lugar do ΔT, o T, que representa a grandeza tempo. Agora, para encontrar a unidade de medida, é só colocar a unidade de medida aqui do SI de cada uma dessas duas grandezas. Ou seja, o comprimento é medido em metro e o tempo é medido em segundo. Sendo assim, a unidade de medida da velocidade é metro dividido por segundo, ou simplesmente metros por segundo. Vamos fazer mais um exemplo? Que tal agora determinar a unidade de medida da aceleração? A fórmula básica da aceleração é ΔV sobre ΔT, que é a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. Para fazer a análise dimensional, a gente coloca todas as grandezas entre colchetes. Um detalhe, isso é apenas uma representação, ok? Então, colocamos o A aqui entre colchetes, depois o igual, depois o ΔV entre colchetes e depois o ΔT entre colchetes também. Agora vem a pergunta: a velocidade está em função de quais grandezas fundamentais? Não é o que vimos antes? Ou seja, L sobre t? E qual é o símbolo da grandeza tempo? É o t, não é? Então, colocamos aqui isso sendo igual a L sobre t, que são as grandezas fundamentais que formam a velocidade, e isso dividido pelo t, que é o símbolo que representa o tempo. Repare que temos aqui uma fração dividido pelo t. Para melhorar isso, utilizamos algumas propriedades da matemática, ou seja, colocamos aqui o L sobre t vezes o inverso do que está embaixo aqui dessa fração, ou seja, no denominador.
Como o tempo aqui está sozinho, colocamos apenas aqui L sobre t multiplicando 1 sobre t, que é o inverso do t. Agora, é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Assim, temos aqui que isso é igual a L vezes 1, que é L, e t vezes t, que é t ao quadrado. Para saber qual é a unidade de medida da aceleração agora, é só substituir esses símbolos pelas respectivas unidades de medidas no SI. L é comprimento, e a unidade de medida do comprimento é o metro. T é tempo, e a unidade de medida do tempo é o segundo. Sendo assim, temos aqui que a unidade de medida da aceleração é metro dividido por segundo ao quadrado, ou simplesmente metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer mais um exemplo. Que tal agora a gente encontrar a unidade de medida da força? A fórmula para calcular a força é a seguinte: força é igual a massa vezes a aceleração. Para encontrar a unidade de medida da força, inicialmente a gente faz uma análise dimensional. Sendo assim, colocamos aqui a força, a massa e a aceleração entre colchetes. Agora, substituímos a grandeza massa e a grandeza aceleração pelos símbolos das grandezas fundamentais que formam essas grandezas. Por exemplo, o símbolo da grandeza massa é o M maiúsculo, já que a massa é uma grandeza fundamental. E o símbolo, ou símbolos, na verdade, que representam a aceleração, é o que já encontramos aqui no exemplo anterior. Nesse caso, vamos colocar aqui no lugar da aceleração o L dividido por t ao quadrado. Agora que fizemos isso, basta a gente colocar aqui as unidades de medidas no SI de cada uma dessas grandezas. A gente sabe que a unidade de medida da massa é o quilograma, a unidade de medida do comprimento é o metro e a unidade de medida do tempo é o segundo. Assim, temos aqui que a unidade de medida da força é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Você vai ver em diversos momentos na física que, quando temos muitas unidades de medidas juntas para formar uma grandeza importante, é comum a gente ter uma unidade de medida própria para ela. No caso da força, por exemplo, a unidade de medida vai ser o newton, que a gente simboliza com N. 1 newton é a mesma coisa que 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso vai ser muito comum em diversos momentos. Enfim, esses são os pontos importantes da análise dimensional que você precisa saber e como encontrar as unidades de medidas das grandezas secundárias a partir das unidades de medidas das grandezas fundamentais. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente viu aqui e qualquer dúvida que você tiver, não deixe de colocar aí nos comentários. Não deixe também de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. E também não deixe de pegar o material de apoio dessa aula que está no link na descrição aqui desse vídeo. Eu também estou colocando aqui na descrição os materiais que a gente costuma utilizar aqui no canal, como caneta, caderno e diversas outras coisas. Então, não deixe de conferir isso também. Quero aproveitar aqui um momento e deixar aí para você um grande abraço e até a próxima!